Cara, eu vou falar uma coisa muito louca, cara. Qual? Existe vida? Após a morte? Não. Fora da Terra. Fora da Terra? Fora da Terra. Fora da Terra? É. Inteligente? Vida inteligente. Ah, eu já não sei. Vida eu sei que tem agora. Pois é, isso é uma dúvida que eu tenho. Eu sou muito fascinado nisso. Eu também, cara. Eu fico louco. Você viu o buraco negro agora que descobriram no centro quando da... falaram que ia dar uma notícia bombástica, eu achei que era vida... Ah, mano. É mesmo? Mas não, era o buraco Eu negro. fiquei muito louco. Eu falei isso porque eu já vi, né? O quê? Negócio no céu. Ah, vá. Juro por Você Jesus. bêbado, né? Imagina, tava cachaçado. voltando da reza. Eu, papai, a mamãe, meu irmão, Sério? minha irmã. A gente O que viu... vocês viram? Tipo sabe essas lâmpadas? Tipo aquela azul ali, aquelas brancas, sabe? Tá. Era um negócio no céu que desceu. Um prédio. Imagina a gente quando vê avião, tem aviões que são do tamanho colocado na horizontal, são do tamanho de um prédio, né? Isso. Não é verdade? É, Aí, pequeno, mas é. A gente viu um negócio daquele, só que assim, Vertical. vertical. E ele desceu na vertical, desceu, só que muito alto. O pai falou assim, é um satélite. E satélite não se movimenta. Nesse formato? Não, satélite não se movimenta assim. Eu tenho... Aí desceu, aí parou e atravessou o céu, assim, não tão rápido, mas, sabe? Só pra ele refletir em relação a essa pergunta que você fez, então vou te contar uma parada, não sei se eu te contei já, apesar do tempo juntos aí, mas para o pessoal de casa também. Não é loucura não, tá? É real, acredite, não tem pra que mentir isso. Tá. Porque às vezes as pessoas falam umas experiências e você fala assim, será? Tá nada, tá, o cara deve ter bebido, deve ter sonhado, né? Minha mãe sempre falava, tio filho, eu morava em Fartura, tem uma luz que vem aqui sempre. Tem uma luz que entra aqui dentro de casa, é muito estranho isso. Eu falava, mãe, eu juro por Deus que eu não acreditava na minha mãe. Mãe, para com isso, deve, sei lá, não sei. Talvez é um reflexo do carro que passa ali fora, tá? Não, filho, tem uma luz que vem aqui. Um dia eu vou chamar você pra você ver. Falava isso pra minha irmã, falava pro meu pai, falava pra minha mãe. E meu pai sempre foi um cara que eu nunca vi meu pai, tipo, de cueca. Eu nunca vi meu pai assim, tipo, porque ele era daquele sistema antigo. Meu pai era um cara assim, meu pai nunca... Ele não era de sentar o filho no colo e passar a mão na cabeça, não, entendeu? Sim. Nesse dia, madrugada, 3 horas da manhã, por exemplo, assim, 2h30, 3 horas da manhã, minha mãe... Tiago, acorda, vem aqui, corre aqui. Eu saí do meu quarto, fui pra cozinha, que era um ternite, a nossa casa. Era uma cozinha baixinha. Mas era grande essa cozinha, era o cômodo maior da casa. No que eu cheguei nessa cozinha, ela, por Deus, eu não vou exagerar pra você, ela tava da cor desse verde, dessa lâmpada que você tá aqui em cima da sua cabeça. Que louco. Desse jeito. Tinha uma bola um pouquinho maior que essa lâmpada sua. Um pouquinho maior. Essa bola ficava na minha cozinha, fazendo assim. Flutuando? Flutuando o tempo todo. Flutuando o tempo todo. Cara, eu não conseguia falar, eu não conseguia mexer o braço, eu paralisei. A minha mãe, na hora que ela entrou naquela cozinha, ela ficava em silêncio total e eu olhei no chão, meu pai joelhado no chão. Então não é história de pescador, não. Eu, minha mãe e meu 3 pai. pessoas viram. Não, Meu velho, essa luz, ela clareava a minha cozinha inteira com esse verde, que na hora me arrepiava até o espírito. Ali eu descobri que eu tinha espírito, porque até ele arrepiou. E o que aconteceu? Do nada ela fez assim, ela ficou tipo assim, 1 minuto. Ficou tempo, a gente observava. Não podia ser reflexo de fora. Não, ela ficou muito tempo, ela ficava dentro da minha cozinha, a gente olhava, foi uma coisa de muito tempo. Aí ela fez louco, assim, né? ó. Aí ela fez assim, ó. E eu conto isso, eu falo, a partir desse dia, eu nunca mais duvidei. Porque eu falo, não, isso pra mim é uma coisa surreal. Então, se tem vida ou não, por que é, o que é. Alguma coisa. Cara, eu sou fascinado, né? Eu à noite fico vendo, leio sobre isso. Já assistiu Interestelar? Já assistiu? Claro. Fenomenal. Porra, demais. Fenomenal. Eu já assisti umas 3, 4 vezes. Mas aí eu tava indo pra toda segunda-feira a gente tem um grupo lá em Botucatu que a gente se reúne, a pescaria de segunda. E aí eu tava indo, dirigindo e tal. De repente, cara, eu vi no céu uma formação, tipo 1, 2, 3, 4, várias, tipo 8 luzinhas assim, separadas assim, numa distância performática, sabe? Um negócio assim, que distantes as luzes. Eu parei o carro, sorte que tava vindo um amigo meu de carro atrás, eu pedi pra ele parar, apaga o farol, eu vou tentar filmar aqui. O que foi? Ele achou que eu tinha batido na vaca. Não, um negócio no céu ali. Aí eu mostrei pra ele e falou assim, caralho, o negócio aqui, ó, surgiu ali e foi aquele monte. Deve ser satélite, cara. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, vi de novo, né? Passou o tempo. Bilionário lança
Starlink? Não, lança o Eu vi essa parada. o cara lançou, acho que foi O Elon Musk. o Elon Musk lançou. Então, é Starlink, que é um monte de satélite. E eu vi. Falaram Eu que falei- se tiver muito limpo o tempo, você consegue ver um atrás do outro, uma fileira. Exatamente. Eu falei, cara, que merda. Mas o outro lá não, Mas né? o outro não. O outro foi lá em Campina Sul, na fazenda que a gente morava perto da rodovia. Foi voltando de uma reza. Voltando de uma reza. Nossa. Sabe? A gente viu isso. Não sei se minha irmã lembra, meu irmão, minha mãe, mas eu lembro exatamente. Uma parada que eu tenho uma dúvida muito grande, assim, que se você for entender do espaço, do universo, é uma delícia se aprofundar nisso, né? Claro. Pô, 200 bilhões de galáxias, 100 Onde milhões de estrelas, nós somos Onde termina uma. o universo. A gente é uma que compõe 200 bilhões, é um negócio muito grandioso. Então, impossível somente aqui existir. Nós somos os gostosões, né? É só nós. Mas uma coisa que esses dias eu tava vendo sobre esses assuntos que o cara vai pro espaço agora, né? Um brasileiro vai e tal. Eu pensei, pô, caramba, lá em cima é um inferno aquilo lá, né, velho? Pô, de coisas indo, pedaços, né? Enfim, e tudo coisas muito grandiosas, né? Muito grandiosas. Essas naves, essas paradas que vão lá no limite, que vão lá naquelas naves espacial, pô. Estão sujeitos. Mas o porquê que nada atinge elas? Tem uma proteção? Tem alguma coisa que acontece? aqui, porque falou que quanto mais no espaço profundo você tá, mais difícil. Imagina, a chance de alguma coisa tomar uma velocidade muito grande, coisas muito pequenas daquilo encontrar, é muito difícil. Mas qual é o risco, então? Claro. Não, volta e meia Cacete, é alguma cara. coisa avariada. Perdeu uma câmera, perdeu não sei o que. Eles vão sendo avariados, cara. Nossa. Porque às vezes é uma coisa desse tamanho, que pela velocidade perfura, né? O risco, então, de você ir por espaço e morrer lá... Não, Não é coisa pra gente corajosa, né? eu Não pra mim. O Marcos, Palhares. o Marcos Pontes. Marcos Pontes deu uma entrevista falando sobre isso, que o espaço acaba com a gente. Claro, tá tudo fica, os órgãos todos o osso fica fraco. O glaucoma, né, é comum dá problema no ouvido. Problema no ouvido. Ou seja, a gente não foi preparado. E nem quero ir também hoje. Se surgir uma parada, eu já... Eu ficando em casa, cara. Aí imagina os caras 9, 8, falando, não, eu quero descer a zoeira, para!